necessidades de nós. Água é importante. Dá pra ver que quem tá bebendo tá com a pele bonita, porque a água faz a gente ficar bem. E quando eu digo água, eu não digo água no café, água no suco, água no refrigerante. Eu digo água. Dizem que tem sede de Coca-Cola, né? Mas só água mata a sede de verdade da gente. Sede e fome são necessidades básicas do ser humano. Você sabia que o seu corpo é composto de 60% de água, né? Mas o seu cérebro e o seu coração podem chegar a 75% de água. Você precisa de água para pensar. Você precisa de água para sentir. A gente necessita de água. Eu já falei aqui de Maslow, né? Que é o cara que fala da pirâmide das necessidades. A primeira, mais importante, são as necessidades fisiológicas da gente. Entre elas, água e comida. Sabe quanto tempo você pode ficar sem comer comida? 2 semanas? Você pode ficar entre 1 a 2 meses sem comida, se você tiver água e acesso à água. Quem que já assistiu aquele filme que tem na Netflix dos caras que caem com um avião na cordilheira e eles ficam... esse filme é impressionante, né? Incrível a história deles. Eles passaram 2 meses perdidos na montanha com neve, diante dessa situação de não ter comida e de não ter água direita. Você fica entre 1 a 2 meses sem comida, mas sem água você fica entre 3 a 5 dias, se você não tiver acesso à água. Porque o seu corpo ele precisa de água. A imagem que Jesus usa nesse texto da mulher samaritana, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar, já viu em alguma história de alguém contando, a mulher que está no poço, a mulher samaritana, a imagem que Jesus usa é a imagem da sede e a imagem da fome, porque ele quer te dizer a respeito de algo inerente à nossa necessidade humana. A imagem que Jesus constrói é a imagem da sede e da fome, porque ele quer te falar de uma coisa que te deixa desesperado, de uma coisa que te deixa com necessidade, com a precisão ali na ponta. Sede e fome são importantes. E quando Jesus faz e cria essa situação com essa mulher, ele quer te falar sobre a sede e sobre a fome, e não necessariamente a sede e a fome de uma água como a água que eu pedi, de uma água física. Mas ele está falando de sede e fome de um vazio na alma. Tem um cara chamado Dostoiévski, as pessoas associam essa frase a ele. Tem gente que diz que essa frase é de um outro cara chamado Blaise Pascal, mas o pensamento do Dostoiévski era sobre isso. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Eu gosto dessa frase. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Mas a pergunta é, esse vazio ele está em todo mundo ou não? Esse vazio, de alguma maneira, ele é necessário para o seu desenvolvimento? Sim ou não? Se eu perguntasse aqui, por algum acaso, se alguém aqui não sente ou nunca sentiu esse vazio, será que alguém levantaria a mão? Não precisa levantar. Mas essa pergunta é importante para a gente raciocinar como esse vazio é uma coisa com a qual a gente precisa assumir que ele existe dentro de nós e que a gente precisa aprender a lidar com esse vazio dentro de nós. Porque assim como eu sei que você precisa de água para viver, assim como eu sei que você precisa de comida para levantar e para continuar respirando e vivendo, eu sei que você precisa preencher um vazio que existe dentro de você. E como esse vazio acontece? Como é que esse vazio nasce dentro de nós? Botei você aqui na tela. Isso é você que nasceu completo, puro, íntegro. E conforme você vai crescendo, na semana retrasada eu falei sobre o filme do Inside Out, do Divertidamente. Tem uma frase nesse filme que ficou comigo, a alegria lá na cabeça da personagem vira e fala assim, será que toda vez que a gente cresce, que crescer é sentir menos alegria? Será que não dá para crescer sem sentir menos alegria? E o que eu estou te falando aqui hoje é que não dá. Crescer é perder
pedaços. Se você não perde pedaços, você não cresce. Mas é triste a ideia de que a criança íntegra e pura e completa perde um pedaço. E perder esse pedaço pode se dar de várias maneiras. Você pode perder esse pedaço de uma vez, com alguma violência, com algum trauma, com algum abuso, com alguma palavra que alguém trouxe para você e que arrancou um pedaço de você e que gerou um vazio. Ou esse pedaço ele pode ser tirado de você aos poucos, com uma palavra que não sai de dentro de você, porque toda hora alguém lança essa palavra para você. Esse pedaço pode se dar durante a criação e o amor que nunca foi dado para você, diante de uma humilhação que não se deu só no momento, mas que se dá em todas as vezes que as pessoas olham para aquilo que te incomoda. E seria maravilhoso eu dizer para você que a gente tem um buraco, que a gente tem um vazio, mas o problema é que durante a nossa caminhada vão aparecendo outros vazios e outras pessoas vão retirando pedaços de nós, e esse vazio vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente fica igual um queijo suíço. E quando a gente vira pai e mãe, o nosso maior sonho, o nosso maior desejo é que o nosso filho permaneça íntegro, não é? Que ninguém arranque nenhum pedacinho do nosso filho. Que ele não perca na caminhada nenhuma parte de si, que ele se mantenha íntegro durante o crescimento dele. Mas é com muita tristeza que eu te digo que é impossível você proteger o seu filho de perder pedaços dele, porque se ele vai crescer na vida e no mundo e nessa instituição caída que a gente tem na terra, ele vai perder pedaços. E às vezes a gente tenta proteger tanto os nossos filhos que a gente nem percebe. A gente arranca muitos pedaços deles. Não dá para eu vestir o meu filho de astronauta, né? Botar ele dentro de uma bolha e falar, você nunca vai se machucar. Você nunca vai se decepcionar. Ninguém nunca vai tocar no seu coração. Ninguém nunca vai te ferir. Ninguém nunca vai arrancar nenhum pedacinho de você, porque a gente perde pedaços. Eu olho para essa igreja e eu vejo que todos nós, de alguma maneira, estamos vazados, furados, vazios. E aí, no meio dessa caminhada, às vezes a gente encontra outras pessoas. Tem uma mulher ali, mas podia ser um homem, podia ser uma mãe, um pai, podia ser um filho, uma filha, um amigo, uma amiga, um chefe, um empregado, um vizinho. E aí, quando a gente encontra algumas pessoas perto de nós, a gente olha para elas e a gente fala assim, caramba, mas ela não tem nenhum buraquinho. Ela não tem nenhum vazio dentro dela, ela é íntegra. E é perto dela que eu quero estar, porque eu sou tão esburacado, eu sou tão vazio, eu sou tão furado e machucado pela vida, que essa pessoa do meu lado, ela não tem furo, e ela pode me ajudar. E às vezes a gente acha isso, que a pessoa que está do nosso lado não tem nenhum vazio, porque, assim como a gente, essa pessoa aprendeu a esconder esses vazios e esses buracos que ela tem. Ela aprendeu a colocar band-aid. Meus filhos são viciados em band-aid. Às vezes eu acho que eles se machucam só para botar um band-aid. Eu parei de comprar band-aid de bichinho, de desenho, porque eles querem colocar band-aid até onde não precisa. E aí a gente vai botando band-aid nos nossos machucados, sem entender que às vezes a gente precisa sarar eles. E que o band-aid vai sufocar aquele machucado e não vai me ajudar a sarar. Mas aí eu vou craquelando esses buracos que eu tenho e preenchendo eles com cascas que vão me fazendo parecer que eu não tenho esses machucados. Que eu sou forte, que eu sou inteiro e que eu não tenho vazio nenhum dentro de mim. E aí, quando as pessoas vão se aproximando da gente, a gente vai descobrindo que na realidade elas têm sim os seus vazios, as suas falhas. E o pior é quando a gente começa a tirar dessas pessoas um pouco do que elas têm para preencher o pouco do que eu preciso, sabe? E aí, como eu sou todo esburacado, eu preciso provar para as pessoas que eu não sou. E o que eu faço? Eu me convenço de que esses band-aids resolvem. Que band-aids?
Às vezes é um diploma, às vezes é um salário que cala a boca de alguém, às vezes é uma conquista, às vezes é uma roupa, às vezes é uma maquiagem, às vezes é um cabelo, às vezes é um casamento, às vezes é um ministério, que você vai assumindo para que as pessoas não olhem e vejam as suas feridas e os seus vazios. Você vai colocando essas cascas, sabe? Para que as pessoas te reconheçam como alguém digno. Olha ela, olha ele é inteiro, ele é formado, ele ganha o dinheiro dele, ele consegue, ele é feliz. Olha o que ele posta nas redes sociais. Olha ela, vive na Disney, mora na Disney. Nossa, ele está muito feliz lá onde ele está. Sem nenhum vazio, sem nenhum buraquinho. Só que a realidade é que não são só eu e você que estamos feridos, que estamos vazios. A realidade é que está todo mundo assim. E aí nessa ânsia da gente se preencher, a gente vai machucando um ao outro. E aí eu fui machucado quando eu era criança. Aí eu machuco o outro que está do meu lado. E aí eu vou machucando para eu tentar sobreviver, eu vou me machucando, porque eu estou com sede, eu estou tão vazio dentro de mim, que eu preciso encher de mim com alguma coisa. E eu me encho com o quê? Com o que você se enche? Com o que fica preenchido o seu eu dentro de você? A gente está contando a história da mulher samaritana. Jesus, no começo do capítulo 4 do livro de João, ele começa reclamando de uma situação onde as pessoas estão comparando. As pessoas estão falando assim, quem batiza mais? É Jesus ou é João Batista? Quem é que vai ganhar? Quem é que é o melhor? Quem é que se porta melhor? Quem é mais completo? E aí Jesus fala assim, esse papo não é para mim. Eu não quero saber dessa história, eu vou partir para Galileia e eu tenho uma coisa para fazer no meio desse caminho. E aí, esse caminho é necessário? Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse caminho que Jesus toma. Jesus, ele está saindo da Judéia e indo para Galileia. Jesus, ele sai do ponto A e ele vai para o ponto B. E no meio desse caminho existe, na verdade, Jesus sai do ponto A e vai para o ponto C. E no meio desse caminho existe o ponto B. O ponto A é a Judéia, onde Jesus está. E o ponto C é a Galileia, para onde Jesus vai. E aí, um bom judeu, ele tem dois caminhos para fazer. Ou ele vai pelo mar, ou ele vai por terra, por baixo. Mas um bom judeu não passa pelo ponto B. Sabe por quê? Porque o ponto B é Samaria. Você tem 3 cidades que são vizinhas, coladas umas nas outras. Judéia, Samaria e Galileia. O caminho mais rápido, o ponto mais rápido entre a Judéia e a Galileia é Samaria. Mas um judeu não passa por Samaria. Sabe por quê? Porque o judeu tem uma treta barra pesada com a Samaria. E essa treta ela não começou de agora, ela é muito antiga. Sabe qual é o problema dos samaritanos? Você tinha lá o povo de Deus, o povo de Israel, Salomão morre. Na hora que Salomão morre, aquele povo lá se divide em 12 tribos. A tribo do norte e a tribo do sul. A tribo do sul escolhe Jerusalém, que era o lugar onde Davi instituiu como lugar sagrado. É o lugar onde Moisés colocou como lugar sagrado. Então você está ali. A tribo do sul tem Jerusalém como lugar sagrado. A tribo do norte fica com Samaria como a sua capital. E todo mundo descia até Jerusalém para adorar o Senhor. Mas o que acontece é que na tribo do norte, Samaria é invadido pelos assírios. E aí os assírios colocam outras pessoas para se casar com o povo samaritano. Então o povo samaritano começa a se misturar, o que para o judeu já é um problema enorme, porque judeu não se mistura. E aí, nesses casamentos que se dão, outros deuses começam a aparecer no meio de Samaria. E aí o judeu fica mais revoltado com o samaritano ainda, porque eles estão adorando a outros deuses que não Javé. E por último, para botar uma pá de cal nessa relação que eles tinham, tem uma hora que os samaritanos falam assim, a gente não vai mais descer até Jerusalém porque é longe, é no outro reino. A gente vai arrumar um lugar para adorar a Deus. A gente vai adorar ao Senhor num outro lugar, e eles escolhem o Monte Gerizim para fazer isso.
E quando eles decidem não ir mais a Jerusalém, aí o povo judeu fala, acabou essa história de samaritano. Não é que eu não gosto, não é que eu não vou com a cara, eu não me relaciono mais, eu não posso mais falar com o samaritano. Eles viraram escória, eles viraram gente suja, eu não quero tocar em samaritano. Quando eu te pergunto se esse caminho era necessário, é porque Jesus não devia ter ido por esse caminho. Jesus não devia ter passado pelo povo samaritano, porque Jesus era um judeu e um bom judeu, e ele não devia tocar no samaritano. Mas a frase que está na palavra do Senhor, a frase que está na Bíblia, aqui ó, eu tenho um mapinha aqui para você ver como é que é. Ó. Aqui embaixo, nessa parte amarela, aqui embaixo é Judeia, ali no meio é Samaria e ali em cima é Galileia. Eu não consigo ver direito de onde eu estou aqui. O versículo bíblico fala que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário Jesus atravessar a província de Samaria? Não. Era até proibido, mas era-lhe necessário. Era necessário para ele. Era necessário Jesus passar por aquela situação para ele encontrar com aquela mulher. Enquanto todo mundo está dizendo para Jesus que ele não devia passar por aquele lugar, ele entende que passar por aquele lugar é necessário. Eu dou glória a Deus porque Jesus passou por Samaria. E eu dou glória a Deus porque Jesus escolhe passar pela sua Samaria, pela minha Samaria. Porque Jesus escolhe passar pela minha casa. Porque Jesus escolhe passar pela sua casa. Mesmo que todas as pessoas digam que você não é digno, que você não é digna da presença dEle, porque você é cheio de vazio. Você é cheio de buraco, você não merece a presença de Jesus. Mas eu estou falando de um Deus de cuidado. De um Deus de amor, de um Deus que entende que é necessário passar na tua casa, que é necessário passar na tua vida, que entende que a presença dEle naquele lugar é importante, porque Ele pode mudar a tua vida. Jesus não estava passando por aquele lugar porque Ele precisava estar ali geograficamente. Jesus escolheu passar por aquele lugar porque Ele precisava encontrar aquela mulher. Jesus andando na direção que todo mundo está dizendo para ele não ir. E ele pensando, como eu não vou andar na direção da mulher que eu preciso encontrar? Da mulher que está vazia, que está cheia de buracos. É nela que eu quero chegar. Quando eu falo de um Deus de cuidado, eu estou falando de um Deus que vai na sua direção, mesmo que Ele não devesse ir. Eu estou falando de um Deus que não olha para você com a armadura que você vestiu, sabe? Que não olha para você e fala assim, olha como ele é bonito, olha como ele é inteiro, olha como ele é ético, né? Olha como ele é bem formado, olha quantas línguas ele fala, olha o quanto que ele venceu na vida, olha que casamento maravilhoso que essa pessoa construiu, olha essa família de margarina, quali, que ele consegue construir, esfregar na cara de todo mundo. Não, Jesus, ele anda na sua direção por causa dos seus vazios, por causa de quem você é, por causa do que você mostra, por causa do que foi arrancado de você, por causa das suas feridas. É por isso que Jesus anda na nossa direção, porque Ele sabe que a gente está morrendo de sede. Eu perguntei se o caminho era necessário, mas eu tenho uma outra pergunta para você, é se o momento é necessário. Aquela mulher estava na beira do poço, e aquela mulher estava lá ao meio-dia, o pior horário para você pegar água no poço, porque o sol está onde? Aqui, ó, pá. As mulheres iam antes, cedo, porque o clima era mais agradável. Pensa numa época onde você não tem água de garrafinha, mas você tem que ir no poço buscar água para você sobreviver. Aquela mulher estava ali no poço, pegando água ao meio-dia. E eu imagino ela sentada, imagino Jesus sentado, esperando ela chegar, e ela chegando. E ela levando um susto, tipo, eita, ele está aqui. De repente, tem um homem aqui e ele é judeu. Ele não devia estar aqui, ele não devia estar falando comigo, ele não devia estar olhando para mim, ele não devia estar na minha presença. E de repente ele apareceu. Do nada ele apareceu.
O caminho de Jesus, do ponto A que ele estava até o ponto B que ele chegou, demorou 2 dias. O que aquela mulher achava que era de repente, na realidade, já estava acontecendo há 2 dias. Quando você acha que Jesus aparece do nada do seu lado, na realidade, cada passo que ele deu para chegar na sua direção, ele era intencional. Ele tinha um porquê, ele tinha a hora certa, ele tinha o momento certo para ele chegar até você. E talvez você se pergunte, o que eu estou fazendo aqui hoje? Que sorte, hein? Que sorte estar nesse lugar. Que sorte conhecer a Dani. Que sorte conhecer o Everton. Que sorte conhecer o Marlon, né? Que sorte ter vindo para Orlando, morar aqui nessa terra. Que sorte o acaso do acaso que me traz até aqui. Que não existe. Hoje em dia, a loucura da ficção científica é imaginar um multiverso. Aonde eu estaria se eu tivesse tomado uma outra decisão? Aonde a Isa estaria se ela fizesse medicina ao invés de educação física? Aonde você estaria se ao invés de você ter casado com a mulher que você casou, você tivesse casado com a sua primeira namorada? Que filho eu teria se a gente tivesse se conhecido em outro momento? Como seria essa vida? What if? What if? What if? O que seria? Não existe. Você está onde Deus queria que você estivesse. Esse aqui é o lugar. Não existe uma outra linha do tempo, existe aqui, agora, esse momento. Marlon tinha que ter vindo para cá. E eu tinha que ter vindo para cá. Senão eu não tinha conhecido o Marlon. E a minha vida seria muito mais triste se eu não tivesse conhecido o Marlon. Para de ficar se perguntando e olhando para trás de onde você estivesse. Você está aqui porque você precisa estar aqui. Você não está aqui nesse domingo, nessa manhã, porque o seu filho, porque a sua mulher, porque alguém, porque você não estava fazendo nada em casa. Você está aqui porque Jesus queria dizer para você, filho meu, eu não me importo com o que foi tirado de você. Eu não me importo com quão vazio você esteja. Eu só me importo em matar a sua sede, em tapar os seus buracos com a minha presença. Eu só me importo em trazer cura para você. E eu vou andar o que precisar ser andado. Eu vou no lugar aonde precisa ser ido. Mas eu estarei aqui para matar a tua sede. Eu vim aqui para te encontrar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não porque eu estou pedindo. Deus amou tanto a gente que Ele chegou até aqui comigo e com você. Do nada, Ele aparece do seu lado. E aí a pergunta, e última das 3 que eu tinha preparado, era: esse lugar, ele era necessário? Às vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. Às vezes a gente sabe como a gente vai dar conta das coisas, sabe? Aquela mulher, naquela situação, ela falou, eu preciso ir lá no poço. Eu preciso pegar água. Eu tenho uma rota estabelecida. O meu lugar é esse. O meu horário é esse. E aí Jesus se aproxima dela e fala assim, mulher, você pode me dar água? Jesus puxando o assunto claramente, porque ele nem estava com sede. Ele nem bebe água. Ele nem come nada depois. Mas ele puxa um assunto com ela e fala, mulher, você pode me dar água? E ela responde, homem, você não deveria estar falando comigo, porque eu sou samaritana. E aí Jesus responde, se você soubesse quem está falando com você e aonde eu estou falando com você, você me pediria água, e água da vida. E aí aquela mulher fala assim, por acaso você acha que você sabe mais do que os nossos pais que estabeleceram esse lugar para adoração? Lembra a confusão que eu te disse entre a Síria, os samaritanos, judeus, lembra disso? Ela evoca aquela crise e fala assim, o nosso pai colocou esse lugar aqui para a gente adorar. Você está me dizendo que você sabe mais do que ele? E aí Jesus fala assim, eu vou precisar me revelar para ela. E Jesus tira a máscara dela e fala assim, faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido para a gente continuar essa conversa.
E ela diz, eu não tenho marido. E ele fala, disseste bem. Você não tem marido porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu, você está em adultério, né? E aí aquela mulher percebe naquele momento que Jesus não está olhando para ela do jeito que ela gostaria de ser olhada. Jesus está olhando para ela do jeito que ela é. E do jeito que ela tenta preencher os vazios que ela tem dentro dela. Aquela mulher, naquela situação e naquele lugar, ela tentava usar as pessoas e os relacionamentos dela como band-aid. A situação que aquela mulher apresenta para Jesus é o band-aid da relação e do relacionamento. Ela não tinha se casado uma, não tinha se casado 2, não tinha se casado 3, não tinha se casado 4, tinha se casado 5 vezes e estava no 6º homem. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente tem que fazer 1 ano de terapia. Sabe por quê? Porque a obesidade ela não é fruto só de genética e de uma alimentação super saudável. Não é. Ela é fruto de uma compulsão, sempre. E aí quando você faz essa cirurgia, igual eu fiz, cortei o intestino, o estômago, você para de comer. Só que a sua compulsão ela não é resolvida por um bisturi. E normalmente o risco que se tem é que você transfira essa compulsão para outras coisas. E essa compulsão pode ser pelo álcool, pode ser por relacionamentos, pode ser por vários outros tipos de vícios. Mas a ansiedade e a vontade de preencher vazios, normalmente elas são o que motivam a gente e o que alimentam a gente a procurar esse tipo de coisa. Eu não sei o que é que você usa para tentar preencher os buracos que foram feitos pela vida. Eu tenho certeza que esses buracos foram injustos. Eu tenho certeza que esses buracos não foram gentis. Aquela mulher usava a situação dos maridos. Mas a gente está tão vazio, e num mundo tão vazio, que a gente acha que a gente sabe o que a gente está fazendo na hora que a gente tenta preencher as nossas vidas. Guys from the youth, I know that has some teenagers here, right? I need to talk with you right now, okay? So pay attention. I know that some of you do not pay attention during the time, but I want to talk to you now, okay? Achar que você sabe de tudo. Achar que seu pai não sabe de nada. Achar que a sua mãe não sabe de nada. Achar que você é melhor do que todo mundo. E que você conhece todas as maneiras que você tem de preencher todos os buracos dentro de você. E vestir essa carapuça de nui, de que assim, eu sei das coisas. Ai, o mundo é muito chato, tudo é muito boring. É uma besteira enorme que você faz com você mesmo. Quem acha que sabe de tudo, não sabe de nada. Porque quem sabe de tudo, sabe que não sabe de tudo. Quem acha que sabe de tudo, é que não sabe de nada. Então, se você quiser ser um ser humano mais completo e mais feliz, dá uma acordada aí. Dá uma acordada, estou falando sério, dá uma acordada, para de palhaçada. Para com isso, acorda. Se mostra interessado na vida, nas coisas, porque senão a vida vem como um rolo compressor e te deixa esmagado e esburacado. Se liga, galera. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui, nessa terra, a gente vive isso em máxima potência. Porque a gente tem tanto, vocês têm tanto, tudo. Que tudo é boring, tudo é chato. Para mim, como pastor, é um desafio subir na frente de vocês e olhar para a cara de todo mundo fazendo, que saco, tudo é chato. Não tem coisa mais chata do que ser assim, meu amigo. Acorda para a vida, cara. Porque senão, os seus amigos que são super legais, super cools, né? Eles são muito legais, eles sabem de tudo. Olha para eles, olha como eles são completos, olha como eles são maneiros, olha como eles carregam dentro de si essa alegria de serem donos do próprio umbigo. Às vezes esses amigos se dão bem
Você se dá mal porque você foi na onda deles, cara. Eu queria dizer para você nessa manhã é que eu não sei quais são os seus vazios. Eu não sei quem te machucou. Eu não sei como te machucaram. Eu não sei que palavras arrancaram pedaços de você. E que você nunca mais conseguiu colocar esses pedaços de volta no lugar. Eu não sei que feridas foram abertas na sua vida. Feridas que fizeram com que você nunca mais conseguisse ficar saciado, não importa o quanto você bebesse. Bebesse do dinheiro, bebesse do sexo, bebesse das carências, bebesse das drogas, recursos, remédios. Eu não sei o que fez você correr atrás de matar uma sede que não passa. Igual o vampiro que precisa beber sangue, a gente vai atrás das coisas que não nos preenchem. E talvez você tenha casado 1, 2, 3, 4, 5, 6, se relacionado com os outros, entregado o seu coração, entregado o seu corpo, se machucado nesse processo, tentando ser inteira, tentando ser inteiro, tentando olhar para o seu pai e para a sua mãe e falar: eu posso bater no peito e dizer que eu me sustento, e que eu não preciso de você, e que eu não preciso da sua mão que me machucou. Eu quero te dizer que você é filho amado de Deus. Que Jesus, Ele é água viva. Jesus é aquele que preenche o vazio que a gente não consegue preencher com nada em lugar nenhum. O amor de Jesus que flui nesse lugar, Ele pode saciar a sua vida. Ele pode transbordar e completar o vazio que existe dentro de você. E trazer felicidade. Nem que para isso você tenha que expor o seu machucado. Se eu quebrar o meu joelho aqui agora... E aí, Marlon, essa aí é para você, hein? Foi mal. Se eu quebrar o meu joelho aqui agora, e você vier tentar me ajudar, eu vou te falar: não mexe. Não mexe, está machucado, não mexe, está doendo, não mexe. E faz sentido você não mexer. Porque você não entende. E aí eu chego num médico, e por mais que eu grite: não mexe, o médico vai ter que mexer. Ele vai ter que abrir. E talvez ele tenha que fazer uma cirurgia. E talvez ele tenha que trabalhar naquele seu joelho, para que aquele seu joelho seja curado. Eu tenho certeza que você entrou aqui nessa manhã com várias feridas tapadas. Várias doses de morfina para que você sobreviva à dor de ter essas feridas. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele está aqui nesse lugar para te ajudar. Para limpar suas feridas, para sarar as suas dores, para cuidar de você. Não importa o que falaram de você. O manancial, a água da vida, a fonte da vida, ela está aqui nesse lugar. E quando eu falo de Jesus, eu falo do amor dele, que é real aqui nesse lugar. Que é a coisa que a gente precisa para viver, sabe? Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua esposa, não é o seu marido, não são os seus filhos, não são os seus pais. O que a gente precisa para viver é a presença de Jesus, e ela se manifesta em todas essas outras coisas. E aí a gente vai gerando saúde, sabe? Deus, flui sobre esse lugar, Senhor. Flui sobre esse lugar, Senhor. Aquele vazio que o seu bisavô tirou do seu avô, que o seu avô tirou do seu pai, que o seu pai tirou de você, você não vai tirar do seu filho. Aquele buraco que a sua bisavó fez na sua avó, que a sua avó fez na sua mãe, que a sua mãe fez em você, você não vai fazer no seu filho, na sua filha. Porque eu creio que a fonte de água viva, ela está fluindo sobre esse lugar e ela pode nos curar. Ela pode nos curar a ponto da gente não propagar a dor nos outros, a ponto da gente não gerar a necessidade da sede nos outros, a ponto da gente ferir menos, a ponto da gente gerar menos, porque o homem do poço, ele está aqui nesse lugar. O homem do poço andou o que foi preciso andar para estar aqui nesse lugar.
O homem do poço não olhou para as suas dores, não olhou para a sua história, não olhou para de onde você veio, mas ele está aqui nesse lugar, e ele andaria léguas, milhas, miles, para chegar até você, para chegar até o teu coração, e para você estar aqui nessa manhã escutando que ele quer te curar, que ele quer saciar a sua sede, a sua fome, para você parar de ser carente, doente, e de consumir as pessoas que estão perto de você, para tentar encher esse buraco que está dentro de você. Para um pouco, pensa comigo. Quanta coisa que você faz para tentar encher esse buraco, esses vazios? Quanta dor você inflige para as pessoas, quanta insegurança, quanto esforço, quanto cansaço. Você vai dormir cansado de tanto que você tem que esconder os seus vazios, os seus buracos. Mas Jesus é o Messias, é a fonte da água viva, é aquele que não quer que a gente tenha mais sede. Eu queria que a gente tentasse realizar um momento de clamor aqui, sem se importar com quem está do nosso lado, sem se importar. Eu queria que o Espírito Santo tivesse misericórdia de nós e derramasse sobre nós da cura. Porque Ele está presente aqui nesse lugar. Eu queria orar com você, se você tem a vontade de vir até o altar do Senhor. O altar do Senhor é o colo de Deus. O altar do Senhor está aberto para você. Eu me coloco nesse altar e eu peço, Senhor, derrama sobre mim da tua água, derrama sobre mim da tua cura, Senhor. Cuida das minhas feridas, das minhas chagas, Senhor, porque eu quero que o homem do poço me encontre e preencha os meus vazios. Em nome de Jesus. Feche seus olhos onde você está.
Escuta do céu, Senhor, a nossa oração, Pai. Porque é chegado o tempo que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não mais no Monte Gerizim, não mais em Jerusalém, mas os adoradores te adorarão em espírito e em verdade. E quando o Espírito Santo de Deus passear sobre a terra procurando esses adoradores que adoram em espírito e em verdade, que eles possam nos encontrar. Que o teu Espírito possa encontrar a Igreja Nova Esperança declarando que tu és a nossa sede, Jesus. Que a gente possa expressar com a nossa vida, com a nossa força, com o nosso fôlego, que tu és a nossa sede, que só a tua presença mata a nossa sede, que nós acordamos de madrugada com fome e com saudade de estar contigo, Jesus, que nós não viemos à igreja só no domingo, que nós não só experimentamos a tua graça no domingo, mas que nós vivemos a presença da água viva na nossa casa, na nossa família, saciando todos os nossos vazios, curando todas as nossas feridas, a fim de que sejamos, Senhor, uma igreja que transborda da tua água viva para quem quer que passe por aqui, Jesus. Amém. Tu és quem me ama e esperou, Jesus, a fonte da vida, que me encontrou. Tu és o dom de Deus, o Messias, nosso Salvador. Amém. Amém. Pode declarar a palavra de amor, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Seja engrandecido nas nossas vidas, Pai. Você pode se sentar por um minuto? Eu não queria forçar ninguém a nada. Mas o Espírito Santo às vezes pede de nós movimentos, intenções. E às vezes a gente tem intenções e movimentos para tantas outras coisas. Para o time de futebol, para um monte de coisa. Às vezes a gente entra na presença de Deus e não tem a mesma intenção. Se você não declarar que você está com sede, não tem como saber que você está com sede. Eu queria... A gente já está encerrando o nosso culto. Queria saber se tem alguém aqui que está visitando a gente. Tem alguém que está visitando a gente? Queria que você levantasse a sua mão. Qual é o nome de vocês? Marlon. Carol. E a Carol. Sejam bem-vindos, Marlon. Sejam bem-vindos, Carol. Atrás deles tem mais uma pessoa. Quem é? Sérgio, seja bem-vindo. Sérgio, além do Marlon, Carol, Sérgio, além do Marlon, Carol e Sérgio, tem mais alguém aqui que está visitando a gente? A nossa igreja, Marlon, Carol, Sérgio, a gente quer dizer que a gente ama vocês. E que se vocês não têm uma comunidade para caminhar, essa comunidade está aberta para ser a sua casa, a sua família, o lugar onde a gente procura água para matar a nossa sede e encontra Jesus como resposta dessa água. Se vocês têm uma igreja, leva o nosso abraço, o nosso afeto. O nosso pastor Sandro está de férias, terminando suas férias, daqui a pouco ele volta do Brasil. Então, pastor, um grande abraço, a gente está orando pela sua vida. Ore pelos nossos jovens, pelos nossos pré-adolescentes que estão indo para o Word of Life. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na sua vida. Ele quer derramar sobre nós a fonte do rio, da vida que flui nesse lugar. Você pode se colocar de pé? A gente vai encerrar o nosso culto. Não? Jesus, muito obrigado, Senhor. Queremos consagrar diante de Ti, Senhor, na nossa semana. Te pedir, Senhor, que Tu venha nos curar durante os nossos dias. Que Tu venha transbordar em nós de amor, caridade, gentileza, afeto, amizades, abraços. Que as pessoas perto de nós sintam a alegria que a gente carrega por saber que apesar das nossas chagas,
Nós somos preenchidos pelo Teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és a vida que flui no meio de nós. Perdoa os nossos erros. Que essa seja uma semana de boas notícias, de respostas para perguntas que estão sendo feitas dentro de nós. Que nós possamos entender que qualquer lugar é lugar para Te adorar. Te adorar do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a presença de Jesus Cristo, a fonte da água viva, e que o calor do Espírito Santo seja combustível para a sua vida, para a sua semana, hoje, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.